Levei morangos do amor para o jantar em família, mas minha nora disse: "Essa modinha é ridícula igual a você." E todos riram. Fiquei em silêncio. Me levantei, peguei minha bandeja e fiz uma fila na porta do prédio. Meu nome é Simone Aparecida dos Santos. Tenho 64 anos e nunca imaginei que um dia precisaria contar essa história. Sempre fui uma mulher batalhadora. Criei meu filho Diego sozinha, depois que o pai dele me abandonou, quando descobriu que eu estava grávida. Foram anos difíceis, mas eu nunca me deixei abater. Trabalhei numa empresa pequena aqui da cidade durante décadas, me aposentei há 2 anos e sempre achei que tinha cumprido meu papel de mãe com dignidade. Diego cresceu, se formou, conseguiu um bom emprego em Londrina e se casou com Luana há 5 anos. Eu estava feliz por ele, realmente estava. Achava que finalmente ia ter uma família completa, que Luana seria como uma filha para mim. Que ingenuidade a minha! Nos últimos 2 anos, comecei a perceber mudanças sutis. Diego, que sempre me ligava quase todo dia, começou a espaçar as ligações. Os finais de semana que ele costumava passar comigo se tornaram raros. Sempre havia uma desculpa: viagem com os sogros, compromisso da família da Luana, algum evento que ela considerava mais importante. Mas eu engolia tudo em silêncio. Afinal, ele estava casado, tinha sua vida, e eu não queria ser aquela sogra pegajosa que incomoda. Então me conformei com os jantares mensais que fazíamos no apartamento deles em Londrina. Era o único momento em que eu realmente sentia que ainda fazia parte da vida do meu filho. Nesses jantares, eu sempre ficava encarregada da sobremesa. Era uma tradição que começou logo depois do casamento deles. Luana disse que eu tinha jeito para doces, e eu fiquei lisonjeada. Gosto de confeitaria desde nova, aprendi com minha mãe, e sempre foi meu hobby fazer bolos e docinhos para ocasiões especiais. Todo mês eu me preparava com carinho para aquele jantar. Pensava na sobremesa com antecedência, ia ao mercado comprar os melhores ingredientes, caprichava na apresentação. Era minha forma de mostrar amor, de me fazer presente na vida deles, de provar que eu ainda tinha valor. Há 40 dias, estava navegando no YouTube quando vi um vídeo sobre morangos do amor. Aqueles morangos cobertos com calda de açúcar vermelha, decorados com muito carinho, que estão fazendo sucesso nas redes sociais. Meus olhos brilharam quando vi a receita. Parecia delicado, bonito, algo que certamente impressionaria Diego e Luana. Passei a semana inteira me preparando. Comprei os morangos mais bonitos que encontrei na feira, açúcar cristal da melhor qualidade, corante vermelho alimentício, palitos especiais, até uma bandeja nova para apresentar. Ensaiei a receita 2 vezes para ter certeza de que ficaria perfeita. No dia do jantar, levantei cedo e dediquei toda a manhã aos morangos. Lavei cada um com cuidado. Sequei delicadamente. Preparei a calda de açúcar vermelha com a paciência que a receita exigia. Cada morango foi espetado e mergulhado na calda cristalizada com o cuidado de uma artesã. Coloquei para gelar e depois arrumei na bandeja como se fosse uma obra de arte. Quando terminei, fiquei admirando meu trabalho. Estavam lindos, perfeitos, pareciam ter saído de uma confeitaria cara. Senti um orgulho imenso. Tinha certeza de que Diego ficaria impressionado com a novidade e, quem sabe, até Luana reconheceria meu esforço. Cheguei ao apartamento deles pontualmente às 7 da noite, como sempre. Diego me recebeu com um abraço rápido e os pais de Luana já estavam lá, junto com os irmãos dela e os filhos pequenos, toda a família reunida na sala, como acontecia todo mês. Luana acenou da cozinha onde estava terminando de preparar o jantar. A casa estava cheirosa, a mesa posta com capricho para todos, tudo seguindo a rotina familiar de sempre. Durante o jantar, conversamos sobre amenidades. A família de Luana dominava a conversa, falando sobre viagens que tinham feito juntos, planos para as férias, assuntos dos quais eu não participava. Diego contou sobre o trabalho quando alguém perguntou. Luana falou de uma promoção que estava esperando. Eu escutava com interesse, fazia perguntas, tentava participar da conversa. Mas sentia aquela sensação familiar de estar ali apenas cumprindo o protocolo. Como uma visita que é tolerada por educação, ainda mais evidente na presença de toda a família dela. Quando terminamos o prato principal, chegou o momento que eu mais aguardava.
Me levantei da mesa com um sorriso no rosto e disse que tinha preparado uma surpresa especial. Fui até a geladeira, onde havia guardado minha bandeja de morangos, e voltei para a sala de jantar com o coração acelerado de expectativa. Coloquei a bandeja no centro da mesa com cuidado, como quem apresenta um presente precioso. Diego olhou com curiosidade, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Luana soltou uma risada sarcástica que gelou meu sangue. Ela olhou para os morangos com uma expressão de desprezo que eu nunca havia visto antes e disse, em voz alta, para que todos ouvissem claramente: "Essa modinha é ridícula, igual a você." As palavras saíram da boca dela como punhaladas certeiras, cada sílaba carregada de maldade calculada, proferidas na frente de toda a sua família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu coração parou por alguns segundos. Olhei para Diego, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que pelo menos demonstrasse constrangimento pela grosseria da esposa. Mas ele apenas abaixou a cabeça e depois, para meu horror absoluto, soltou uma risadinha nervosa. E então toda a família de Luana começou a rir também, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Aquela risada do meu próprio filho, seguida pelo coro de risos da família de Luana, foi pior que todos os insultos juntos. Era como se todos estivessem concordando com ela, como se também achassem que eu e meus morangos éramos ridículos. Naquele momento, senti algo se partir dentro do meu peito. Olhei ao redor da mesa e vi um grupo de pessoas me tratando como se eu fosse um estorvo, uma velha inconveniente que não sabia se comportar. Meu próprio filho estava entre eles, permitindo que me humilhassem na frente de estranhos. Meus morangos, feitos com tanto carinho, pareciam zombar de mim na bandeja. Cada um deles representava horas de dedicação que haviam sido jogadas no lixo junto com minha dignidade. Mas então aconteceu algo inesperado. Em vez de chorar, em vez de me desculpar, em vez de tentar minimizar a situação como sempre fazia, senti uma força estranha tomar conta de mim. Era como se uma Simone que eu não conhecia estivesse despertando naquele momento de humilhação máxima. Me levantei da cadeira com uma calma que me surpreendeu. Peguei minha bandeja de morangos e minha bolsa sem dizer uma palavra. Diego me olhou com expressão confusa e perguntou onde eu estava indo. Respondi apenas que estava saindo, com uma voz firme que eu mesma não reconheci. Desci até o térreo do prédio carregando minha bandeja. Minha mente estava funcionando de forma diferente, como se eu estivesse vendo tudo com uma clareza que não tinha há anos. Não ia voltar para casa humilhada. Não ia jogar fora aqueles morangos que tinham sido feitos com amor. Parei na frente do prédio e comecei a oferecer os morangos para as pessoas que passavam. Morangos do amor fresquinhos, feitos hoje. A primeira pessoa que parou foi uma moça jovem que estava voltando do trabalho. Ela provou um e seus olhos brilharam. Comprou 5 na hora. Em poucos minutos, havia uma pequena fila se formando. As pessoas provavam e se encantavam. Começaram a chamar os vizinhos, a mandar mensagem para amigos. Meu celular tocou a primeira vez quando alguém pediu meu número para fazer encomenda para uma festa no final de semana. Em menos de 1 hora, todos os 40 morangos haviam sido vendidos. 40 morangos que Luana chamou de modinha ridícula, que meu próprio filho riu junto. E eu estava ali, na calçada, com o dinheiro na mão e 20 encomendas anotadas no celular. Quando entrei no ônibus para voltar para Cambé, não senti tristeza. Senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Aqueles morangos ridículos tinham me mostrado algo que eu havia esquecido. Eu ainda tinha valor. Eu ainda sabia fazer coisas bonitas e gostosas. E havia pessoas dispostas a pagar por isso. Durante todo o trajeto de volta para casa, minha mente fervilhava de ideias. Se consegui vender 40 morangos em 1 hora na porta de um prédio, imagine o que poderia acontecer se eu realmente me dedicasse a isso. A humilhação que deveria ter me destruído estava se transformando em combustível para algo que eu nem sabia que era possível. Cheguei em casa e, pela primeira vez em anos, não liguei para Diego para avisar que tinha chegado bem. Não mandei mensagem agradecendo pelo jantar, como sempre fazia. Liguei o celular no carregador e fiquei olhando para aqueles 20 nomes e números anotados. 20 pessoas que queriam meus morangos. 20 pessoas que não achavam minha modinha ridícula.
20 oportunidades de provar que, aos 64 anos, uma mulher ainda pode surpreender o mundo e principalmente a si mesma. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não ia mais implorar por respeito. Ia conquistá-lo. E começaria exatamente com aquilo que me humilharam. Meus morangos do amor. Não era raiva, não era tristeza. Era algo que eu não conseguia nomear, mas que me mantinha acordada mesmo sendo quase meia-noite. Coloquei as 20 encomendas anotadas na folha de papel sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando para aqueles nomes como se fossem um tesouro. 20 pessoas que haviam provado meus morangos e querido mais. 20 pessoas que não me conheciam, que não sabiam da humilhação que eu havia passado horas antes, mas que haviam reconhecido o valor do meu trabalho. Aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Peguei meu celular e comecei a fazer as contas. Se cada morango eu vendia por R$10, 40 morangos eram R$400, em 1 hora, na porta de um prédio. Sem propaganda, sem preparo, apenas oferecendo para quem passava. Minha aposentadoria era de um salário mínimo por mês. Eu havia ganho quase 1/3 da minha renda mensal em 60 minutos. Sentei na cadeira da cozinha, a mesma onde tantas vezes havia chorado por me sentir invisível na vida do meu filho. E pela primeira vez em anos, senti algo diferente. Senti possibilidade. Aos 64 anos, quando achava que minha vida já estava definida, o universo estava me mostrando um caminho que eu nunca havia considerado. Abri o YouTube novamente e procurei outros vídeos sobre morangos do amor. Queria entender melhor a técnica, ver diferentes formas de preparar, descobrir segredos que pudessem melhorar meu produto. Era quase 1 da manhã, mas eu estava mais desperta do que havia estado em meses. Encontrei vídeos de pessoas que haviam transformado essa modinha ridícula em negócios lucrativos. Mulheres como eu, algumas até mais velhas, que começaram vendendo na porta de casa e hoje tinham encomendas que não davam conta. Uma senhora de Salvador mostrava como conseguia fazer 200 morangos por dia e vendia tudo através do WhatsApp. Meu coração acelerou. Se ela conseguia, por que eu não conseguiria? Eu tinha tempo, tinha disposição, tinha uma receita que havia funcionado perfeitamente. E mais importante, eu tinha 20 pessoas esperando meus morangos para o dia seguinte. Levantei da cadeira e fui verificar minha despensa. Açúcar cristal tinha suficiente para alguns dias. Corante vermelho precisaria comprar mais. Palitos também. E morangos, claro. Calculei quantos quilos precisaria para atender as 20 encomendas e fazer alguns extras para vender na rua. Às 2 da manhã, eu estava fazendo uma lista de compras e planejando minha rotina do dia seguinte. Acordaria às 5 para ir ao Ceasa comprar morangos frescos e baratos. Voltaria, prepararia tudo e à tarde já teria os primeiros morangos prontos para entregar. Mas eu não conseguia parar de pensar na cena do jantar, na forma como Luana havia me humilhado na frente de toda a família dela, na risada do Diego, no silêncio constrangedor que se seguiu. Durante anos eu havia engolido pequenas humilhações, pequenos desrespeitos, sempre achando que era melhor manter a paz. Mas naquela noite, algo havia mudado em mim. Talvez fosse a idade, talvez fosse o cansaço de sempre abaixar a cabeça, talvez fosse a descoberta de que eu ainda tinha valor no mundo. Não ia mais aceitar ser tratada como um estorvo. Não ia mais implorar por migalhas de afeto. Peguei o celular e bloqueei o número do Diego. Sim, bloqueei meu próprio filho. Pela primeira vez na vida, eu estava colocando minha dignidade acima do meu instinto de mãe. Ele havia escolhido rir da minha humilhação ao invés de me defender. Agora teria que viver com as consequências dessa escolha. Às 3 da manhã, comecei a preparar a primeira fornada de morangos para o dia seguinte. Não conseguiria dormir mesmo, então resolvi usar aquela energia para algo produtivo. Lavei os morangos que ainda tinha em casa, preparei o creme e a calda, e fiquei ali na cozinha trabalhando, enquanto a cidade dormia. Havia algo meditativo naquele processo. Espetava cada morango com cuidado, mergulhava na calda vermelha brilhante, colocava para secar na bandeja. Cada movimento era preciso, cada morango era uma pequena obra de arte. E enquanto trabalhava, sentia minha autoestima sendo reconstruída, um morango de cada vez. Quando o sol nasceu, eu já tinha 60 morangos prontos e estava preparando mais uma fornada.
Minha cozinha parecia uma pequena fábrica. Bandejas organizadas, morangos em diferentes estágios de preparo, o cheiro doce da calda no ar. Era o meu negócio nascendo. Às 7 da manhã, saí para o Ceasa. Comprei 10 quilos de morangos selecionados, açúcar cristal em quantidade, corante, palitos novos. O vendedor de morangos, seu João, comentou que eu estava comprando muito mais que o normal. Expliquei que estava começando a vender morangos do amor. Ele sorriu e disse que conhecia outras pessoas que haviam começado assim e hoje tinham clientela fixa. Me deu uma dica valiosa. Dona Simone, a senhora tem jeito para isso. Mas se quiser crescer mesmo, tem que marcar território. Coloca uma plaquinha na frente de casa, cria um WhatsApp Business, faz os morangos sempre no mesmo padrão. Cliente gosta de qualidade e consistência. Voltei para casa com a cabeça fervilhando de ideias. Plaquinha na frente de casa eu já tinha pensado. WhatsApp Business eu não sabia nem o que era, mas ia aprender. E padrão de qualidade era algo que eu sempre tive, mesmo quando cozinhava só para a família. Durante toda a manhã, continuei produzindo morangos. Às 11 horas, meu celular começou a tocar. Era a primeira cliente da lista de 11, querendo confirmar se poderia buscar os morangos à tarde. Depois foi a segunda, a terceira. Em pouco tempo, todas as 20 pessoas haviam ligado. Mas o que mais me surpreendeu foram as ligações que não esperava. A moça que havia comprado 5 morangos na véspera havia dado meu número para a irmã, que queria 50 morangos para uma festa infantil no fim de semana. Um senhor que havia provado um morango estava ligando porque a esposa queria encomendar para o chá de bebê da filha. Meu celular não parava de tocar. A cada ligação que atendia, sentia minha confiança crescendo. Essas pessoas não me conheciam como a mãe do Diego ou a sogra da Luana. Para elas, eu era Simone, a mulher que fazia os melhores morangos do amor da região. E elas estavam dispostas a pagar pelo meu trabalho. À tarde, quando as primeiras clientes chegaram para buscar suas encomendas, percebi que havia criado algo especial. Cada uma delas provou um morango antes de pagar e fazia a mesma expressão de surpresa e satisfação. Uma senhora comentou que já havia comido morangos do amor em outros lugares, mas os meus tinham um sabor diferente, mais especial. Descobri que meu diferencial era a paciência. Eu não estava com pressa, não estava produzindo em massa pensando apenas no lucro. Cada morango recebia minha atenção individual. A calda tinha o ponto exato, o tempo de secagem era respeitado, a apresentação era impecável, era trabalho artesanal de verdade. No final do primeiro dia oficial do meu negócio, havia vendido todos os 100 morangos que preparei e ainda tinha uma lista de 15 novas encomendas para o dia seguinte. Sentei na mesma cadeira da cozinha onde havia chorado tantas vezes e fiz as contas. R$ 1.000 em um dia. Quase toda a minha aposentadoria mensal em um único dia de trabalho. Mas o dinheiro não era nem a parte mais importante. A parte mais importante era como eu me sentia. Útil, valorizada, respeitada. Cada cliente que saía satisfeita da minha casa era uma confirmação de que eu ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Peguei uma folha de papel e escrevi Morangos do Amor Encomendas em letras grandes. Colei na porta da geladeira e comecei a organizar as encomendas por data. Aquela folha de papel se tornaria meu primeiro sistema de controle, o embrião de uma organização que cresceria mais do que eu podia imaginar. Naquela noite, antes de dormir, me olhei no espelho do banheiro. A mulher que me olhava de volta era diferente da que havia saído humilhada do apartamento do filho apenas 24 horas antes. Havia um brilho nos meus olhos que eu não via há anos. Era o brilho de alguém que havia encontrado seu propósito. Deitei na cama cansada, mas satisfeita. As mãos estavam doloridas de tanto trabalhar, mas era uma dor boa, uma dor produtiva. Era a dor de quem estava construindo algo com as próprias mãos, de quem estava recomeçando a vida aos 64 anos. Pela primeira vez em meses, não peguei o celular para ver se Diego havia mandado mensagem. Não senti aquele aperto no peito quando lembrei que ele não havia me ligado para saber se eu havia chegado bem em casa. Estava ocupada demais construindo minha nova vida para ficar mendigando a atenção de quem não me valorizava. Antes de adormecer, fiz uma promessa para mim mesma. Ia dar tudo de mim naquele negócio.
Ia mostrar para o mundo, e principalmente para mim mesma, que uma mulher de 64 anos ainda podia surpreender, que humilhação podia se transformar em força, que nunca é tarde para recomeçar. E enquanto o sono chegava, senti uma paz que não sentia há anos. Era a paz de quem finalmente havia encontrado seu caminho. A paz de quem havia transformado lágrimas em oportunidade. A paz de quem havia descoberto que o respeito não se mendiga, se conquista. Uma semana havia se passado desde que comecei a vender morangos do amor, e minha casa havia se transformado completamente. A cozinha, que antes era um lugar silencioso, onde eu esquentava comida para uma pessoa só, agora fervilhava de atividade desde as 5 da manhã até as 10 da noite. Eu tinha uma rotina que nunca pensei que fosse possível aos 64 anos. Acordava às 5, tomava um café rápido e já começava a lavar os morangos do dia. Às 7, quando o Ceasa abria, eu já estava lá comprando frutas frescas. Seu João, o vendedor de morangos, agora separava os melhores para mim e me dava desconto por comprar em quantidade. Dona Ivete, minha vizinha e amiga fiel, há mais de 15 anos, começou a aparecer na minha casa sempre que podia para me ajudar com o que fosse preciso. Ela, que havia me apoiado em tantos momentos difíceis, agora estava ali para compartilhar meu momento de crescimento. Uma tarde ela me disse: Simone, em 40 anos de vizinhança, nunca te vi tão animada. Você está brilhando. Aquelas palavras mexeram comigo. Era verdade. Eu estava brilhando. Pela primeira vez em décadas, acordava com vontade de trabalhar, com projetos na cabeça, com a sensação de que cada dia poderia trazer algo novo e emocionante. Minha lista de encomendas havia crescido de forma assustadora. O que começou com 20 nomes agora eram mais de 80 pessoas que tinham meu número e faziam pedidos regulares. Eu havia criado um caderno especial onde anotava tudo: nome do cliente, quantidade, data da entrega, observações especiais. Foi nessa época que Dona Ivete me deu uma ideia que mudaria tudo. Ela disse que eu deveria fazer uma plaquinha profissional para colocar na frente de casa, algo que mostrasse seriedade. Fomos juntas numa gráfica do centro da cidade, e quando vi minha primeira placa sendo impressa, senti um orgulho imenso. Simone Morangos do Amor Encomendas. Estava escrito em letras vermelhas brilhantes, com meu número bem destacado. Quando coloquei a placa no portão de casa, senti como se estivesse inaugurando oficialmente minha nova vida. Mas foi no 10º dia que algo extraordinário aconteceu. Uma mulher elegante de uns 50 anos parou na frente da minha casa e tocou a campainha. Disse que se chamava Carla e que tinha uma empresa de buffet em Londrina. Havia provado meus morangos numa festa onde uma das minhas clientes tinha levado como sobremesa. Carla me fez uma proposta que me deixou sem palavras. Queria encomendar 500 morangos do amor para um casamento que aconteceria no final do mês. 500! Eu nunca havia feito nem 100 de uma vez só. Mas olhei para ela e disse que sim, que conseguiria. Quando ela saiu, depois de deixar um sinal de R$1.000, fiquei parada no meio da sala, tentando processar o que havia acontecido. 500 morangos significavam R$5.000. Mais de 4 vezes minha aposentadoria, em um único evento. Naquela noite, liguei para Dona Ivete e contei sobre a encomenda gigante. Ela ficou tão empolgada quanto eu e disse que me ajudaria. Simone, isso é um sinal. Você não pode fazer esse pedido sozinha, precisa de ajuda. Que tal chamarmos mais 2 vizinhas? Transformamos isso numa pequena produção? A ideia dela fez todo sentido. Chamamos Dona Regina, que morava 3 casas abaixo, e Dona Cleusa, da rua de trás. Todas mulheres na minha faixa etária, aposentadas, que estavam empolgadas em participar de algo produtivo. Organizamos um esquema de produção na minha cozinha. Dona Regina ficaria responsável por lavar e secar os morangos. Dona Cleusa cuidaria da calda. Dona Ivete ajudaria com o creme branco, e eu supervisionaria tudo e faria o acabamento final. No dia da grande produção, minha casa virou uma pequena fábrica. Começamos às 5 da manhã e trabalhamos até às 9 da noite. Foi um dia cansativo, mas cheio de risadas, conversas e uma energia incrível. Ver aquelas mulheres, todas aposentadas como eu, trabalhando com tanto entusiasmo foi emocionante.
Quando terminamos, tínhamos 500 morangos perfeitos, organizados em bandejas especiais que Carla havia fornecido. O resultado foi impecável. Cada morango estava do mesmo tamanho, com a cauda no ponto exato, a apresentação impecável. Carla chegou no horário combinado para buscar a encomenda. Quando viu os morangos, seus olhos brilharam. Ela provou um e disse que estava perfeito, exatamente como havia imaginado. Me pagou os R$ 4.000 restantes na hora e disse que já queria agendar outros eventos comigo. Mas o mais importante foi a conversa que tivemos antes dela ir embora. Carla me disse que eu tinha um dom especial, que meus morangos tinham algo diferente dos outros que ela conhecia. Disse que eu deveria pensar em expandir o negócio, talvez alugar um ponto comercial, contratar pessoas. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante dias. Expandir o negócio? Contratar pessoas? Aos 64 anos, eu estava considerando possibilidades que nunca havia imaginado nem aos 30. Foi então que aconteceu algo que eu não esperava. Diego apareceu na minha casa. Havia 2 semanas que não falávamos, desde que bloqueei o número dele. Ele tocou a campainha numa tarde de terça-feira, quando eu estava organizando encomendas para o dia seguinte. Quando abri a porta e o vi parado ali, senti uma mistura de sentimentos. Parte de mim queria abraçá-lo, como sempre fazia. Mas outra parte, uma parte que havia se fortalecido nessas semanas, manteve distância. Ele entrou e olhou ao redor da casa com surpresa. A mesa da sala estava cheia de bandejas. Havia listas de encomendas grudadas na geladeira. O cheiro doce da calda impregnava o ambiente. Era óbvio que algo havia mudado drasticamente na minha rotina. Diego começou com aquela conversa hesitante que eu conhecia bem. Disse que havia tentado me ligar várias vezes, que estava preocupado porque eu não atendia. Perguntou o que estava acontecendo, por que a casa estava daquele jeito. Eu expliquei sobre os morangos, sobre como o negócio havia crescido, sobre as encomendas e o dinheiro que estava ganhando. Vi a expressão dele mudar conforme eu falava. Era uma mistura de surpresa e algo que me pareceu ser interesse financeiro. Ele começou a fazer perguntas sobre valores, quantidade de vendas, lucro mensal. Perguntou se eu precisava de ajuda, se não seria melhor ter alguém para cuidar da parte financeira. Ofereceu os serviços da Luana, que entendia de administração. Naquele momento, tudo ficou claro para mim. Diego não estava ali por preocupação materna. Estava ali porque havia descoberto que eu estava ganhando dinheiro. A mãe que ele havia permitido ser humilhada 2 semanas antes, de repente se tornara interessante porque estava lucrativa. Olhei para meu filho e senti uma tristeza profunda, mas também uma clareza que nunca havia tido antes. Disse a ele que agradecia a preocupação, mas que estava indo muito bem sozinha. Que tinha encontrado algo que me fazia feliz e não precisava de ajuda. A mudança na expressão dele foi imediata. Começou a insistir que eu estava sendo teimosa, que família tinha que se ajudar, que ele só queria meu bem. Mas eu não estava mais ouvindo com o coração de mãe desesperada por afeto. Estava ouvindo com a mente de uma mulher que havia aprendido a se valorizar. Quando ele percebeu que eu não ia ceder, mudou de estratégia. Começou a falar sobre os netos que eu não tinha, sobre como seria bom eu ter uma família completa para deixar tudo isso que estava construindo. Falou sobre perdão, sobre como pessoas podem mudar. Mas eu já havia mudado também, e a mulher que eu havia me tornado não aceitava mais chantagem emocional. Disse para Diego que ele sempre seria meu filho, mas que nossa relação agora seria diferente. Que ele havia feito escolhas naquela noite do jantar, e eu também estava fazendo as minhas. Ele saiu da minha casa frustrado, dizendo que eu estava diferente, que não me reconhecia mais. E ele estava certo. Eu realmente estava diferente. Estava mais forte, mais independente, mais consciente do meu valor. Naquela noite, depois que ele foi embora, sentei na varanda de casa e fiquei olhando para minha plaquinha no portão. Simone Morangos do Amor. Estava escrito ali, iluminado pela luz da rua. Era meu nome, meu negócio, minha conquista. Peguei meu caderno de encomendas e fui contando. 83 clientes regulares, 5 eventos já agendados para o próximo mês. Uma média de R$ 2.000 por dia, mais de 1.300 só de lucro.
Em 3 semanas, eu havia construído algo que me dava mais satisfação do que 40 anos de vida dedicada exclusivamente à família. Deitei na cama sabendo que no dia seguinte acordaria às 5 da manhã, como todos os dias. Mas agora não era mais por obrigação ou tédio. Era por paixão. Pela primeira vez na vida, eu havia encontrado algo que era completamente meu, e ninguém, nem mesmo meu próprio filho, conseguiria tirar isso de mim. 3 semanas haviam se passado desde a visita inesperada do Diego, e minha vida havia tomado uma proporção que eu jamais imaginei possível. O que começou como uma reação à humilhação, agora se transformara em algo muito maior. Minha independência completa. Meu celular não parava de tocar. Era encomenda para aniversário, para chá de bebê, para festa de empresa, para casamento. Teve um dia que faturei R$ 12.000 apenas com 3 eventos diferentes. R$ 12.000. Era quase 10 vezes minha aposentadoria mensal. E eu havia conseguido isso em um único dia de trabalho. Dona Ivete estava sempre ao meu lado, ajudando com a organização, anotando pedidos quando eu estava com as mãos ocupadas na produção. Ela me dizia que nunca havia visto uma transformação tão linda quanto a minha. Simone, você ressuscitou. Ela repetia sempre. Foi numa dessas tardes produtivas que tive uma ideia que mudaria tudo: comprar meu próprio apartamento. Havia um empreendimento sendo lançado no centro de Cambé, próximo ao comércio, com apartamentos de 2 quartos. Sempre sonhei em ter um lugar só meu, moderno, onde eu pudesse viver sem depender de ninguém. Fui até o estande da construtora sozinha, numa sexta-feira de manhã. O corretor, um rapaz jovem, inicialmente me tratou com aquela gentileza protocolar que usam com pessoas da minha idade. Mas quando disse que tinha condições de dar uma entrada significativa, o tratamento mudou completamente. Escolhi um apartamento no 5º andar, com uma vista linda da cidade, cozinha ampla e uma varanda onde eu poderia tomar meu café olhando o movimento da rua. A entrada era de R$ 40.000. Em 2 meses de trabalho com morangos, eu havia juntado exatamente essa quantia. Quando assinei o contrato de compra, minha mão tremia de emoção. Era meu, completamente meu. Ninguém poderia me expulsar de lá. Ninguém poderia me fazer sentir que estava sobrando. Era minha conquista, comprada com meu suor e minha dignidade recuperada. Mas para quitar o apartamento, precisaria vender a casa onde eu morava. A casa que meus pais me deixaram de herança, onde criei Diego, onde sonhei com netos brincando no quintal. Vender aquela casa significava fechar definitivamente um capítulo da minha vida. Marquei uma avaliação com a imobiliária. O corretor disse que a casa valia R$ 120.000, pois o terreno era grande. Com esse dinheiro, eu quitaria o apartamento. A decisão não foi fácil. Passei dias caminhando pelos cômodos da casa, lembrando de momentos importantes que vivi ali. O quarto onde Diego dormiu quando criança, a cozinha onde preparei tantas refeições com carinho, a sala onde sonhei com uma velhice cercada de família. Mas aquela casa também guardava memórias dolorosas. Anos me sentindo invisível, anos abaixando a cabeça, anos aceitando migalhas de afeto. Era hora de me libertar de tudo isso e construir um futuro onde eu fosse a protagonista da minha própria vida. Foi nessa época que Dona Ivete me sugeriu algo que mexeu profundamente comigo. Ela disse que eu deveria procurar um advogado para atualizar meu testamento, já que minha vida havia mudado tanto. Perguntou se eu ainda deixaria tudo para Diego depois do que havia acontecido. Aquela pergunta me fez refletir durante noites inteiras. Diego havia me abandonado quando eu mais precisei dele. Havia permitido que me humilhassem na frente de toda a família da esposa. Só havia reaparecido quando descobriu que eu estava ganhando dinheiro. Marquei uma consulta com Dr. Maurício Santos, um advogado especializado em testamentos que Dona Regina me indicou. Um senhor sério, de uns 50 anos, que me recebeu no escritório com muito respeito. Contei minha história inteira para ele. A humilhação no jantar, a venda dos morangos, o crescimento do negócio, a visita interesseira do Diego. Quando terminei, ele ficou alguns minutos em silêncio, organizando os pensamentos. Dona Simone, ele disse finalmente, a lei garante que filhos têm direito à legítima, mas a senhora pode dispor de 50% dos seus bens como quiser, e considerando a situação que me relatou, recomendo que pense bem
sobre o que fazer com essa parte. Naquele momento, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Decidi que Diego não receberia nada além do que a lei obrigatoriamente garantia. Os 50% que eu podia decidir livremente deixaria para uma instituição que cuidava de idosos abandonados. Dr. Maurício me explicou todos os detalhes legais e preparou o Novo Testamento. Quando chegou a hora de assinar, senti um misto de tristeza e alívio. Era doloroso fazer isso com meu próprio filho, mas ele havia escolhido me tratar como descartável. Assinei as últimas páginas numa terça-feira chuvosa. Quando saí do cartório, senti como se tivesse fechado um ciclo de humilhações e aberto outro de dignidade. Diego teria que conviver com as consequências das escolhas que fez. Mas a maior surpresa veio alguns dias depois. Luana apareceu na minha casa, sozinha. Disse que queria conversar comigo, que estava arrependida do que havia acontecido no jantar. Chegou num momento em que eu estava organizando bandejas para uma festa de 15 anos. Ela entrou e ficou impressionada com a movimentação da casa. Havia morangos por toda parte, o telefone tocava constantemente, Dona Ivete estava me ajudando a separar pedidos. Era óbvio que minha vida havia mudado completamente. Luana começou com um discurso ensaiado sobre mal-entendidos, sobre como às vezes falamos coisas sem pensar. Disse que sempre me respeitou, que apenas estava estressada naquele dia. Tentou minimizar a humilhação que me havia feito passar. Mas eu não era mais a mesma Simone de 2 meses atrás. Parei o que estava fazendo, olhei diretamente para ela e disse: Luana, você me chamou de ridícula na frente de toda a sua família. Não foi estresse, foi crueldade. E meu filho riu junto com vocês. Ela tentou argumentar, mas eu continuei. Vocês riram da minha modinha ridícula, lembra? Pois essa modinha me deu mais dignidade nestes 2 meses do que 40 anos tentando agradar vocês. Vi o desconforto dela crescer. Perguntou se eu não achava que família deveria perdoar, que pessoas podem mudar. Respondi que sim, pessoas podem mudar. E eu havia mudado. Não aceitava mais desrespeito disfarçado de brincadeira. Luana então mostrou suas verdadeiras intenções. Disse que ela e Diego gostariam de me ajudar com as vendas, que poderiam organizar melhor os pedidos, talvez criar redes sociais para divulgar, que seria bom trabalharmos juntos como família. Naquele momento, tudo ficou cristalino. Ela não estava ali para pedir desculpas sinceras. Eles queriam uma fatia do meu sucesso, do sucesso que nasceu exatamente da humilhação que eles me causaram. Peguei uma bandeja de morangos do amor que estava pronta para entrega e mostrei para ela. Vê isso aqui, Luana. Cada morango representa minha dignidade recuperada. Prefiro trabalhar sozinha pelo resto da vida do que dividir meu sucesso com quem me humilhou. A reação dela foi imediata. O verniz de educação caiu e ela mostrou quem realmente era. Disse que eu estava sendo orgulhosa, que estava destruindo a família por causa de dinheiro. Falou que eu ia me arrepender de tratar meu próprio filho daquela forma. Mas eu não me abalei. Continuei organizando meus morangos com a mesma calma de sempre e disse: Luana, vocês tiveram 2 meses para aparecer aqui por amor, por saudade, por preocupação. Só vieram quando souberam do dinheiro. Isso me diz tudo. Abri a porta e acrescentei: pode ir embora. Minha vida está muito boa sem vocês. Ela saiu bufando, falando sozinha, claramente frustrada por não ter conseguido o que queria. Depois que ela foi embora, Dona Ivete, que havia presenciado tudo, me abraçou forte e disse: Simone, estou orgulhosa de você. A mulher que conheci há 15 anos jamais teria coragem de fazer isso. Ela estava certa. A Simone de 2 meses atrás teria cedido, teria pedido desculpas, teria aceito qualquer migalha para manter a ilusão de família unida. Mas essa Simone havia morrido naquela noite do jantar fatídico. Aos 64 anos, eu havia aprendido que nunca é tarde para recomeçar. Hoje faz exatos 70 dias, desde aquela noite que mudou minha vida para sempre. Estou aqui, sentada na varanda do meu apartamento novo, olhando a cidade de Cambé se acender com as luzes do fim de tarde, e mal consigo acreditar na mulher que me tornei. Ontem foi meu primeiro dia completo morando aqui. Trouxe apenas o essencial da casa antiga. Algumas roupas, livros queridos, fotografias escolhidas a dedo
e meu equipamento de trabalho. O resto deixei com a casa. Era bagagem que não combinava mais com minha nova vida. A mudança foi simbólica de tantas formas. Quando entreguei as chaves da velha casa para o novo proprietário, uma família jovem com 2 crianças pequenas, senti como se estivesse passando adiante a chance de novos sonhos. Aquela casa merecia vida nova, risos de criança, projetos de futuro. Meu apartamento é pequeno, mas cada centímetro foi escolhido por mim. A cozinha ampla já virou meu laboratório oficial de morangos do amor. A sala tem vista para a rua principal, onde vejo o movimento da cidade que agora me conhece como a Simone dos Morangos. Meu quarto tem uma cama nova, comprada com meu próprio dinheiro, onde durmo o sono de quem tem a consciência tranquila. Dona Ivete veio me ajudar a organizar tudo. Ela chorou quando viu como ficou aconchegante. Disse que nunca imaginou me ver tão realizada. Simone, você parece ter 20 anos a menos, ela disse enquanto me ajudava a se arrumar a cozinha. E é verdade. Sinto uma energia que não tinha há décadas. Minha agenda de encomendas está completamente lotada pelos próximos 2 meses. Palavra de honra, não consigo atender mais todas as solicitações que recebo e por isso fechei a agenda para novas encomendas. Estou estudando a possibilidade de formalizar tudo como empresa, contratar ajudantes, expandir para outros produtos, mas sem pressa. Aos 64 anos, aprendi que algumas coisas precisam amadurecer no tempo certo, como uma boa calda de açúcar. Foi ontem de manhã que Diego apareceu pela última vez. Tocou a campainha do meu apartamento sem avisar, como sempre fazia na casa antiga. Mas agora era diferente. Era minha casa, minhas regras, minha decisão se queria ou não recebê-lo. Quando abri a porta, ele estava com uma cara estranha, mistura de constrangimento e nervosismo. Disse que havia passado na casa antiga e descoberto que eu havia vendido, que ninguém sabia meu novo endereço. Teve que pedir informação para Dona Ivete. Ele entrou e ficou olhando ao redor, impressionado. O apartamento estava impecável, com cara de quem cuida de cada detalhe. Na bancada da cozinha havia 200 morangos do amor organizados para uma festa de aniversário. O cheiro doce dominava o ambiente. Diego começou com um discurso diferente dos anteriores. Dessa vez, reconheceu que havia errado, que deveria ter me defendido naquele jantar maldito. Disse que se arrependia de ter rido junto com os outros, que não sabia por que havia reagido daquela forma. Mas eu já não era mais a mãe desesperada por qualquer migalha de afeto. Escutei tudo em silêncio, continuando a organizar meus morangos. Quando ele terminou, respondi apenas: Diego, aprecio suas palavras, mas algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. Ele insistiu. Disse que queria uma nova chance, que entendia agora o quanto eu era importante. Falou sobre como a vida dele havia ficado complicada sem minha presença. Até chorou um pouco, coisa que não via há anos. Por um momento, meu coração de mãe quase amoleceu. Mas então lembrei de tudo. Os anos me sentindo invisível, a humilhação pública, as 2 tentativas anteriores de se aproximar apenas por interesse financeiro. Pessoas que realmente mudam não precisam de 3ª ou 4ª oportunidade. Expliquei que eu não fecharia as portas para eles, mas que nossa relação seria nos meus termos. Visitas agendadas, respeito mútuo e, principalmente, nada de chantagem emocional ou tentativas de exploração financeira. Quando ele percebeu que eu estava irredutível, mudou completamente o tom. Começou a falar que eu havia ficado muito orgulhosa, que dinheiro havia subido à minha cabeça. Disse que eu não era mais a mãe amorosa que ele conhecia. Naquele momento, senti uma calma profunda tomando conta de mim. Olhei diretamente nos olhos dele e disse: Você está certo, Diego. Eu não sou mais a mesma. A mãe que você conhecia aceitava humilhação por amor. A mulher que sou hoje escolhe dignidade. Ele saiu do apartamento furioso, batendo a porta. Mas dessa vez não senti tristeza ou culpa. Senti alívio. Havia fechado definitivamente um ciclo de relacionamento tóxico, mesmo sendo com meu próprio filho. Dona Ivete apareceu meia hora depois. Ela me deu o abraço mais apertado que já recebi na vida. Simone, você se tornou a mulher mais corajosa que conheço. Aos 64 anos, teve força para recomeçar do zero e ainda por cima escolher quem merece estar na sua vida. Isso é inspirador.
As palavras dela me emocionaram profundamente. Durante tantos anos, achei que meu valor estava ligado à minha função de mãe. Descobri que meu valor está em quem eu sou como pessoa. Simone, a mulher que transforma humilhação em oportunidade. Mas o mais importante não é o dinheiro que ganho ou o sucesso que alcancei. O mais importante é olhar no espelho e gostar da mulher que vejo. É acordar todo dia sabendo que construí uma vida baseada no meu próprio valor, não na necessidade dos outros. Peguei meu caderno de anotações e escrevi: 40 dias de liberdade. A cada morango do amor que faço, lembro que sou capaz de transformar qualquer doçura em força. Era mais que uma reflexão. Era minha filosofia de vida. Esta noite, antes de dormir, vou agradecer por aquela humilhação terrível no jantar. Sim, agradecer. Porque foi ela que me mostrou quem eu realmente era por dentro. Uma mulher guerreira que havia esquecido sua própria força. Luana me chamou de ridícula e disse que minha modinha era igual a mim. Ela estava certa em parte. Minha modinha é igual a mim. Doce por fora, mas com uma base forte que não se desfaz facilmente. E quando alguém tenta nos menosprezar, mostramos do que somos realmente capazes. Aos 64 anos, descobri que nunca é tarde para ser exatamente quem sempre fomos por dentro. Que o respeito verdadeiro não se implora, se conquista. E que, às vezes, uma humilhação pode ser o presente disfarçado que precisávamos para encontrar nossa verdadeira força. Hoje durmo tranquila no meu apartamento, comprado com meu suor, decorado com meu gosto, preenchido com minha dignidade. E se alguém me perguntar se me arrependo de ter perdido a família por causa do orgulho, responderei: não perdi família, me livrei de pessoas tóxicas e ganhei a mim mesma. Essa é a doce justiça de quem teve coragem de recomeçar. Descobrir que a melhor companhia que podemos ter é nossa própria autoestima recuperada. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.